Bom, eu acabei de sair de uma prática. E tá um pouco assim. Mas vamos pro vídeo de hoje, que eu vou falar sobre... Deixa eu dar uma... Eu vou falar sobre pesadelos. Quem aí nunca teve pesadelos, não é mesmo? Não teve aquele sonho que fez a gente acordar de noite, ou ficou preso em algum desdobramento, um sonho lúcido, alguma paralisia, né? Paralisia do sono. Sonho. Sono. Paralisia do sono. Paralisia do sono. A palavra em si, pesadelos, já vem de um peso, né? De algo pesado. Pesado, pesadelo, peso. E elos, que significa, né? Estar grudado, estar ligado. Algo que não dá pra se quebrar, algo tão... Então é mais pesado ainda. Isso eu tô falando da palavra, tá? Mas também da sensação. E por isso, por essas e outras que os vídeos anteriores, eles estão interligados, eles têm os seus elos, né? Porque pra falar de pesadelo, eu preciso falar da tradução dessas sensações que fazem a gente sentir que algo tá pesado, que algo está sobre o ar está mais pesado, né? Ter consciência dos sentidos, né? Porque sem os sentidos, o que é o sonho? Sem os sentidos, o que é a vida? Tudo bem que tem pessoas que às vezes não têm um dos sentidos muito aguçado, ou às vezes teve uma perda de visão, ou nunca chegou a ver, ou nunca chegou a escutar, né? A audição, mas sem alguns outros sentidos, paladar, olfato, o tato, pelo menos o tato, ele é essencial pra gente conseguir, né? A gente sentir no corpo. O tato não é só de pegar com a mão, o tato também tem a ver com sentir nesse corpo, né? Então, sem isso, o que é a experiência da vida? O que é isso? O que é viver? O que é... Eu acho que não tem como, porque realmente viver é uma experiência dos sentidos. Algumas pessoas têm alguns sentidos mais aflorados que uns, e outras têm sentido mais aflorados que outros, né? E o corpo dela processa a existência de uma forma. Cada um processa a existência de uma forma. Tem uns mosquitinhos aqui. E como sempre, para iniciar, eu coloquei aqui quanto tempo é preciso para processar algo. Quanto tempo é preciso para o nosso corpo processar emoções? Quanto tempo é preciso para o nosso corpo compreender que a gente está sonhando? Quanto tempo? Às vezes a gente mede o tempo, mas não é algo que dá para ser medido. Porque tem coisas lá do passado, coisas às vezes da barriga da mãe, ali que você sentiu, que seu corpo tá processando isso. A gente tá se desenvolvendo e tá processando as emoções, tá processando vivências, tá imprimindo sensações, e imprimindo essas sensações, a gente vai estar processando elas. Isso, voltamos aqui, é a minha percepção do que eu tenho, né, feito experimentos, tenho experimentado, tenho buscado respostas, e quanto mais eu procuro respostas, mais dúvidas eu tenho, né? Porque quanto tempo a gente precisa para processar algo? Quanto tempo a gente... E às vezes nem é o tempo, mas
O corpo, tudo que a gente sente, nosso corpo processa por inteiro, ou ele processa os acontecimentos, as experiências, as vivências, ele tá processando e esse processo é eterno. Esse processo é a vida inteira, essa existência aqui, ou em outras vidas, outras dimensões e outras camadas. Nossas células, elas processam emoções, elas processam os sonhos que a gente tem, elas processam esses pesadelos, porque o pesadelo ele já vem com um peso, né? Então, às vezes, quando a gente acorda, a gente sente aquele peso, porque o nosso corpo processando o quê? O dia, processando, às vezes, uma experiência que passou na vida, às vezes, uma coisa que aconteceu à noite, antes de dormir, ou no trabalho, em casa, o que será que é? E olha, eu sei que o cachorro tá latindo, tem uma broca em algum lugar aqui também, e eu, assim, gente, eu não me incomodo. Se alguém se incomoda, enfim, pula essa parte, não sei, mas a gente tá aqui na natureza, a gente tá num mundo onde existe barulhos, existe sons, existe pessoas, existe caminhar, então vamos aproveitar o máximo desse momento e sem se preocupar com essas coisas. Aí eu coloquei sentimentos que me remetem, né, pesadelos, angústia, medo, vulnerabilidade, justiça, vergonha, perturbação e perseguição. E aí, o que vocês acham disso? Porque se tiver mais algum sentimento que vocês têm com pesadelos, comenta. Eu já tive muito sonho de perseguição, de perturbação. Sonho que eu senti vergonha. Sonho que eu senti uma vontade imensa de fazer justiça, né? De achar uma saída de algum lugar. Sonhos onde eu me senti vulnerável, né? Me senti sensível demais. Com muito medo, ou com medo, consegui passar pelaquela situação, consegui acordar, consegui sair, ou tipo, aqueles, né, susto, aqueles pulos de susto que a gente tem, angústia, de, sabe, se acordar com aquela sensação de angústia. Então, já tive isso também. Anotei aqui, né? Vou anotando, gente, vou anotando. É um experimento. Quando eu era adolescente, eu tinha sonhos e minha realidade externa, né? Minha realidade estendida, ela era um pouco assim, pesada por si só. Então, o que eu comecei a fazer? Eu percebi que eu sonhava. Sempre que eu dormia, eu sonhava. Então, eu passei a dormir. Eu passei a dormir, querer deitar. E também eu dormi em qualquer lugar, gente. Tipo, né? Enfim. Questão de saúde também. Minha saúde também tava péssima. E então, tipo assim, eu dormia em qualquer lugar mesmo. Tipo, eu dormia no sofá, tava indo pra faculdade, eu tava indo, enfim, isso daqui é um pouquinho mais velha, mas tipo, eu ia pra escola, né, de ônibus, e era tipo um trajeto muito curto, era tipo de casa, aí de casa pra escola ali, né. E eu dormia, tipo, sabe, cochilava assim, sabe, né? E aí, mas isso daí já era uma questão mais de saúde, mais assim, complicada. Mas sobre a minha realidade estendida, eu vivia coisas assim que, enfim, filmes de terror mesmo. E aí eu preferia dormir, já que eu ia sonhar. E era uma loteria, né? Tipo assim, eu poderia ganhar um sonho muito legal, ir pra vários mundos e sei lá, pro espaço, ir pra uma outra dimensão, aprender coisas novas, sabe? Que eu nunca, enfim, ouvi falar.
E eu vi que tinha a possibilidade de eu sair daquela realidade e ir pra uma simulação. Então, o que eu fazia? Eu dormia. E aí, mas também tinha a possibilidade de ser um pesadelo. Então, por isso a loteria. Era uma loteria isso. E aí também era uma fuga da realidade estendida. E aí, com o tempo, eu dormia, tinha sonhos, mas tinha às vezes que eu tinha paralisia, tinha vezes também que eu escutava meu nome, né, de forma assim meio... E eu ficava, meu, de onde tá vindo isso? Sabe, tipo umas coisas assim. E às vezes tava paralisada também. Várias noites eu saí correndo pra ir pro quarto da minha tia, pra ir chamar minha mãe, meu tio lá também, porque eu não tava conseguindo dormir, porque tava acontecendo umas coisas estranhas, porque eu tinha isso e aquilo, piriri, 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 piriri. E meus tios sempre falaram assim, ai, anota, por que você não anota as coisas que você sonha? Ai, por que você não... E eu ficava tipo, ai, não sei o que. Sabe, eu não via ali, porque eu achava que eu tinha que escrever bem, que eu achava que eu tinha que ter uma boa escrita, ter uma boa leitura pra escrever, sabe? Mas era uma coisa tão, é uma coisa tão pessoal, uma coisa tão pra mim também, que enfim, eu não via esse valor. E agora eu vejo. Agora eu vejo porque foi uma crescente, sabe? Eu passei a aprender a lidar melhor com os pesadelos e não ver que tudo era um bicho de 7 cabeças, uma coisa assim tenebrosa. Às vezes eu sinto o que tá acontecendo, mas eu percebi que até quando eu ia dormir e era uma situação pesada, eu acabava sabendo lidar com aquilo no sonho. Eu fazia ou uma oração, ou eu falava um mantra e saía daquilo, ou vinha alguém me resgatar. Também teve um momento que, né, sim, no finalzinho da minha adolescência, eu conheci uma pessoa e aí eu sonhava muito. Tinha pesadelo bastante, ainda tava tendo, assim, recorrente. E quando eu conheci essa pessoa, parece que, tipo assim, aumentou a quantidade de sonhos, aumentou a quantidade de pesadelos. E no sentido de eu lembrar, né? Porque a questão é, você sonha, você tem pesadelo, mas se você não lembrar, às vezes só fica aquela sensação ali. Ah, eu acho que eu sonhei com alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas eu lembrava do começo, do início, do fim. Eu comecei a lembrar das mudanças de cenários. Eu comecei a criar também formas de escapar de lá. E toda vez que eu ouvia a mensagem dele, eu saía. Tipo assim, eu saía de onde eu tava no sonho. Tipo, eu tava dormindo assim, aí de repente, plim, que era um sonzinho diferente, não era o som padrão, era um som diferente, né? Tipo, personalizado. E aí eu escutava e abri o olho, tipo, era na hora, instantâneo. E parecia, não sei se ele sabia, não sei, acho que não, né? Não sei, imagino que não. Mas eu sempre escutava. E aí eu saía, tipo, eu abri o olho na hora. Era uma coisa assim incrível, sabe? Tipo, incrível. Tô me chamando, eu vou lá. E olha, gente, vou falar pra vocês. Eu já saí de muitos lugares, assim, ó, tenso. Já saí de casas, assim, já tive sonho com casas em que eu passava de um quarto pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, e eu não conseguia sair dali. Já tive sonhos de perseguição. Inclusive esse também dava aquela sensação de perseguição, de que algo ia acontecer, sabe? Bem assim. Então, tô festejando bastante, peraí. Quais sonhos mais eu já tive? Eu já tive sonho com criaturas e seres, assim, que não dá pra mensurar e não dá, tipo, pra
sabe, seres que não têm forma, seres com forma e que, sim, tão assustador que, tipo, nem dá pra desenhar. Tipo, tenho alguns desenhos, mas acho que não seria bom eu trazer aqui, não seria muito, né, muito saudável. Enfim, até eu tenho medo, eu tenho medo né? Mas tem uns que já conversaram comigo, já passaram mensagens. Ó, o soninho. Gente, eu acabei de voltar de um soninho, então, tipo, eu tô meio assim, tô meio tranquilinha. E eu já enganei criaturas, eu já negociei coisas e né, negociei minha vida também. Meu nome já tava numa lista, assim, ó, estranha. Aí eu vi meu nome ser apagado, assim, com uma borracha, entendeu? Então, já passei por coisas assim, sinistras, umas paradas sinistríssimas. E aí, com o tempo, parou um pouco. Mas teve uma época, né? Essa época que voltou. Que voltou, tipo, muito. E muitos pesadelos. Porque, enfim, eu vou explicar mais pra frente pro vídeo essas questões de alteração, né? Que eu coloquei como se fosse um espectro, como se fosse uns estágios, graus, que às vezes eles são mais leves, às vezes eles são mais avançados, às vezes ele é meio intermédio. Eu vou explicar. Mas agora, teve um tempo que, nessa época aí que tive muito mesmo, que eles eram leves até, tipo assim, eu tive um pesadelo e tal, senti no corpo, mas, enfim, era leve, era algo leve. E com isso, quanto mais eu sentia, quanto mais eu entendia as experiências, quanto mais eu estava cada vez mais consciente nos meus sonhos, mais aumentava as sensações, mais os meus sentidos, eles estavam mais aguçados, porque, né, quando eu conheci o amor da minha vida, a minha música, né, eu falo que ele é minha música, eu voltei a sonhar, eu voltei a, que eu fiquei um período sem sonhar, depois que eu conheci ele, eu voltei a sonhar, tipo, muito assim, tipo, frequente, todos os dias. E eu deitava, se eu fosse dormir à tarde, eu sonhava, se eu fosse dormir de manhã, eu sonhava, se eu tivesse... Eu tô com soninho. Se eu fosse dormir normal de noite, né, eu sonhava também. Então voltou, tipo, voltou muito. Então eu comecei a reparar mais os meus sonhos, porque quando eu tinha pesadelo, eu já notava que alguma coisa ali acontecia, alguma coisa ali chamava atenção, mas eu tipo, não dava muita bola, não dava muito valor, né? Igual eu falei, não dava valor. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, quando eu tava, às vezes, numa situação dessas aí, tensa, ele me mandava mensagem e eu acordava na hora. E eu comecei a, sabe, nossa, que estranho, né? Eu tava numa situação ali, tipo, vida ou morte, sobrevivência. E aí ele me dava mensagem e eu saía dali. Meio que era tipo sabe, me puxava assim. E aí eu comecei a parar pra prestar atenção em alguns sonhos e falar, não, eu consigo lidar com tal situação bem, eu consigo lidar com isso tranquilo, porque eu gosto de sonhar. Eu gosto de sonhar. Mas quando tem pesadelo é chato, né? Complicado. Então eu comecei a ver que eu
que eu conseguia lidar com os sonhos, que eu conseguia lidar com os pesadelos, né? De uma forma ali, então dá pra eu ter um sonho ali, um sonho aqui, e talvez seja tão ruim assim também. E é óbvio, né, gente, quando a gente tem um interesse amoroso em alguém, né, quando alguém te puxa assim, o que acontece? A gente começa a questionar, a gente começa a parar para perceber as coisas, parar para refletir a vida, parar para refletir a existência. E aí eu comecei a notar, tipo, o que ativa o meu instinto de sobrevivência quando eu tô nos sonhos, quando eu tô tendo um pesadelo em específico. E eu comecei a notar essas sensações, essas perguntas, né, hipóteses. Aí, acreditar que é real e viver emoções à flor da pele. Comecei a notar as sensações. Que a gente, quando tá no pesadelo, a gente acredita que aquilo é real, que aquela experiência é real. E a gente vive essas emoções com sentido, sim, muito a mais. Por exemplo, se é o tato a mais. Se é a visão a mais. Né? Que às vezes, por exemplo, tá num plano aqui, tá num plano mais fechado, num olhar ou num sorriso de alguém, ou de algum ser, de alguma criatura lá. No andar, no mistério, numa música que fica. Numa música que fica num som, né? Uma música assim, um som que fica no som. Enfim, num silêncio também, às vezes fica um silêncio. E aí isso também ativa ali o sentido. Então, sempre as emoções, elas estão à flor da pele, elas estão sempre a mais. Umas mais que as outras menos. E aí, os 5 sentidos ficam ainda mais aflorados, foi o que eu falei. Uns mais que os outros e alguns desligados. Os pesadelos refletem também o que o corpo imprimiu do que acontece aqui fora, né? Aí eu anotei sobre a histeria, sonho / sono agitado, que muitas pessoas antigamente acreditavam que, não sei se acreditam até hoje, né, que falavam sobre a histeria, que era um estado lá que a pessoa ficava e que né, a pessoa fica se movimentando, fica agitada mesmo, tipo, fica falando, dormindo, fica se movimentando, tem até sonambulismo, né? E tem uma cena em Nosferatu, não sei se vocês assistiram, mas assistam. A personagem é literalmente uma mulher que ela sonha e ela é bem melancólica, assim, ela é bem, né? E assim, ela reflete sobre a vida, ela reflete sobre a existência num período em que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, as pessoas estão preocupadas em casar, as pessoas estão preocupadas em ter filho, a amiga dela tá preocupada com isso, né? Enfim, e aí é outras ideias. E aí ela solta uma, a vida, não sei o que, ela fica lá. Eu me identifiquei com o personagem, com algumas coisas também, né? Não tudo. E aí ela tem esses sonhos. E ela. Ai, gente, spoiler mesmo. Ela fica lá na casa de uma amiga dela. E ela tem esses sonhos, esse sono agitado. E aí ela fala dormindo, ela é sonâmbula. E isso vai aumentando, tipo, de grau, assim, né? E aí ela tem uns tremelique, tem uns espasmos, assim, sabe? E isso assusta, né? Tanto que eles chamam lá um pesquisador, um cientista, que ele estuda o mundo esotérico. E aí ele é a pessoa que tem mais respostas, porque os médicos não tinham resposta pra nada, não sabia o que fazer, não sei o que, não sabia o
que fazer com ela. E aí tem esse cientista, né, esse médico, que é um médico esotérico, e ele tem muitas respostas ali, que, né, tipo, muitas respostas, ele tinha dúvidas, né, então ele também passa a estudar ela, passa a estudar o processo dela, e ele descobre coisas ali que eles não estavam achando. Então, se vocês quiserem assistir, assistam. Quem gosta desses assuntos, quem gosta de sonhos, né? Bem legal. Bem assim, mostra isso, mostra o estranhamento que as pessoas têm com pessoas que sonham, mostram esses graus, né, que vão aumentando dela viver o mundo dos sonhos e um mundo estendido. Claro que tem a parte do terror, né? Quem não gosta de filme de terror aí, né? Mas não é tão assim assustador, não. É mais... é melancólico, é de vampiro, né? E faz a gente refletir sobre a vida, sobre a existência, enfim, através do olhar da personagem. Eu anotei aqui também. Gente, eu anoto tudo. Opa, caiu um negócio. Que isso? Ah, tá, não. Enfim. E aí, o que acontece é... eu anotei que a arte... ele mostra... o filme, ele mostra a arte, essa parte melancólica, essa parte fria também da sociedade e desse estranhamento, né? Porque como ela é uma estrangeira, assim, e aí mostra esse medo do estrangeiro, esse medo... o personagem, né, o Nosferatu, ele também é um estrangeiro, então mostra esse medo do estrangeiro que a Clarice Lispector, ela fala também sobre isso. E então mostra essa arte, mostra o prazer e mostra a dor, né, de viver, de carregar essa existência em si e essa hostilidade, né, hospitalidade das pessoas receberem a gente, às vezes não estarem prontas para receber a gente, né? Porque hospitalidade é isso. Eu tava assistindo uma live esses dias. Uma live? Acho que era uma live. E tá gravada aqui no YouTube. Vou colocar aí na descrição. Que fala sobre sobre a hospitalidade, né? Sobre essa coisa hostil de que os professores também, eles nunca estão prontos para receber um aluno, para ensinar. Eles nunca estão prontos, eles recebem e a partir de receber esse aluno, eles acabam tendo que lidar assim, né? Compreender, a gente entra no mundo do aluno e o aluno entra também no mundo do professor. Então é uma troca ali, é um inesperado, é o que vem de fora e o que tá ali também é uma, sabe, é esse tipo de relação. A gente não sabe o que é, quem é, o que vem, que história que vem, e a gente acaba tendo que receber esse aluno, acaba tendo que aprender também com ele e ele aprender com a gente, né? É uma relação que acaba se criando assim. E nessa live falava sobre essa hospitalidade. E isso também jogando para a sociedade, para os lugares sociais que a gente frequenta, né? Eu falei da escola, ela fala da escola, mas, enfim, em casa, né? Porque querendo ou não, quando a gente vai receber um bebê, a gente não sabe como que vai ser aquele bebê, a gente não sabe como que ele vai, o
que ele vai mostrar, o que ele gosta. Então a gente tem que estar aberto para receber a pessoa da forma que ela é, da forma que ela vai mostrar o que ela se interessa, o que faz ela feliz, o que... as vontades, as criações, né? A gente vê pelos desenhos, a gente vê pelas facilidades que tem. E eu sei que não é o que acontece na maioria, né? Mas, sabe, isso é receber uma criança, conceber um aluno. E às vezes a criança vem com uma mediunidade, às vezes a criança vem com uma forma de ver o mundo completamente diferente dos pais, completamente diferente da família, né? E acaba sendo a ovelha negra da família, acaba sendo, né, tem esse termo, né? Ou acaba sendo um querido, né? Acaba sendo um querido, ou todo mundo ama essa pessoa, tá? Mas até então é o desconhecido, né? É algo que a gente tá aprendendo ali a receber, aprendendo ali. E a gente às vezes não precisa forçar nada, só a gente vê, a pessoa vai falar, a linguagem do corpo da pessoa vai falar se ela tá apta, se ela tá apta. Acho que não é essa a palavra, mas não é essa a palavra não. Mas a linguagem do corpo vai mostrar quais são os interesses, quais são as habilidades, quais são as vontades, os desejos, o que a pessoa não admite, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa não come, o que a pessoa come, o que o corpo dela mesmo rejeita e forma alergias, forma doenças, né? O corpo fala, o corpo fala. Então, eu acredito que vai ser muito interessante. Se você quiser assistir também, complementar aí, eu vou colocar na descrição. Eu vou lembrar. Na edição coloco. Não. Aí, certo? Voltando aos pesadelos, o impacto no corpo ativa o instinto de sobrevivência. Então, dependendo daquele impacto que eu passo no dia a dia, que eu passei na minha vida, enfim, que eu vi uma situação, que eu ouvi, tudo que vem de fora ativa o instinto de sobrevivência, né? Enfim, isso para coisas básicas, né? O corpo vai falar, o corpo vai se manifestar ali. Igual eu falei das irritações, alergias, né? Porque alergia é o quê? Alergia é uma irritação na pele, né? O corpo tá rejeitando algo. Intolerância à lactose, por exemplo, o corpo está rejeitando aquele alimento. E aí cabe a pessoa respeitar ou aprender a lidar com aquilo, lidar com essa alergia. Pode ser que passe, pode ser que não passe. Enfim. E aí, vamos aos estágios, aspectos, graus. Ainda não sei como que eu vou chamar isso. Eu só sei que tem, né, os pesadelos tem uns passarinhos, tem uns que são mais leves, que, assim, não interferem tanto, não dá tanto impacto na nossa vida, não faz a gente acordar cansado, ou quando a gente lembra, a gente fica muito nervoso, não. São só situações ali que a gente passa, que são desagradáveis, mas a gente toca a vida continua, né? E a gente vai lidando com isso. Enfim, tô tentando lembrar de alguns pesadelos que eu tive que não foi tão pesado assim. Foi pesado, mas não. Pera, vou lembrar. Coisas do tipo... a pessoa fez pequenas maldadezinhas ali, mas isso não afetou tanto no seu sentir, você ficou indignado, ficou se sentindo enganado ali,
ficou sentindo uma coisa meio assim, sabe, mas não afetou em nada na sua vida, não te desestabilizou nada, só vida que segue. E aí tem a parte que fica ali entre o leve e o avançado, né, que é o intermediário entre os dois, que você sente impactos, você sente sensações desconfortáveis, sensações que fica ali, às vezes você fica remoendo o dia, né? Eu tô falando em terceira pessoa, né? Mas, enfim, isso diz muito mais sobre mim do que qualquer outra coisa. E aí eu já fiquei com sensações de, tipo, que eu tinha que ver o sonho, que eu tinha que entender melhor, sabe, o que tava acontecendo ali. Eu tava sentindo e achar uma forma de liberar. Então, tomar um banho, beber uma água, né, pra acalmar ali, ficar fazendo exercício de respiração. E ajuda bastante. O que mais? É que eu tenho que lembrar pra vocês através de situações, né? Mas, enfim, é isso. O intermediário, ele tá entre os dois ali. Você sente, assim, muda um pouco seus dias. Às vezes acontece uma coisa que você sonhou, mas tudo bem, dá pra seguir a vida também tranquilo. Só que às vezes tem um período ali de ficar processando, né? Tipo, quanto tempo leva pra gente processar uma situação, um pesadelo, um sonho que a gente teve? Enfim, vai de cada pessoa. Eu já fiquei dias processando uma situação, já fiquei muito tempo. Sim, então vai da pessoa. Mas a parte intermediária não afeta, mas, sabe, às vezes a gente tem que tocar ali o dia, tem que tocar a vida, tem que fazer, tem que trabalhar, enfim, tem que ir. Mas a sensação fica no corpo mesmo. Bom, o dia tá quase acabando, tá escurecendo, né? Vocês estão vendo que cada hora fica mais escuro. E vamos lá. Tá. Essa parte diz um pouco sobre o avançado. Eu já fiquei dias, horas, sem dormir para não ter pesadelos. O que eu compreendi nessa situação avançada? Que ela afeta, ela causa um impacto às vezes maior do que o próprio corpo, às vezes o instinto de sobrevivência fica tão forte que, assim, afeta seus dias, afeta horas. Eu já teve tempos que eu não queria dormir, tipo, teve tempos que eu queria dormir pra esquecer aqui, e teve dias que eu queria ficar acordada pra eu não dormir, porque de tanto pesadelo que eu estava tendo, né? E o que acontece? Tem sonhos nessa parte avançada. Gente, eu falo sonhos, depois eu falo pesadelo, mas entendam que os dois... Eu vou chegar lá nessa explicação. Vamos continuar na parte avançada. Então, nos sonhos, o que acontece, né? Uma coisa que chama hipnopompia. Hipnopompia é essa questão, eu fiz um poema sobre isso, hipnopompia, que ele mostra, como posso dizer, o que é sonho, o que é realidade, como que a gente consegue diferenciar o que a gente está sonhando ou o que a gente está dormindo, né? Porque no sonho ali, você vê assim, eu já fiquei em situações assim, sabe,
tá, mas eu acordei, mas aí eu voltei, no mesmo sonho eu voltei a sonhar de novo. Aí depois eu acordei no sonho, e já aconteceu isso tipo umas 3, 4 vezes no mesmo sonho. Eu sonhar e acordar lá. Eu vivi uma coisa mirabolante e aí chega numa fase, chega numa parte que tá assim, ó, pipocando. E aí, eu vejo que era um sonho. Aí depois, sabe igual o filme A Origem? O sonho dentro do sonho, 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 dentro do sonho. Então, e aí, isso eu considero ser o avançado ali. O grau alto do alto do alto. Porque faz a gente questionar muito, né? Será que eu tô numa Matrix? Será que eu tô no sonho? Será que eu tô dormindo ainda? O que que faz diferenciar, né? Então, eu vivi muito enfim, essas dimensões, porque quando você vive tanto esses desdobramentos, você vê que você tem um controle ali, que você tem os sentidos e tem essas sensações. Gente, vocês não sabem o quanto, pra mim, trazer isso aqui pra vocês, escrever isso daqui pra vocês, o quanto esforço eu tive pra traduzir esse universo, para traduzir essas sensações, essas angústias, esses medos. Tive muito medo de trazer isso aqui pra cá. Enfim, medo do desconhecido, medo do que as pessoas vão achar, medo de tipo, e voltar, né? Porque quando a gente... É uma viagem no tempo. Eu costumo falar que viagem no tempo não é só uma máquina, não é só, eu voltei por inteiro. Não, às vezes viagem no tempo é você remoer uma situação muitas e muitas vezes. É você voltar nas suas lembranças. Isso pra mim é viagem no tempo. É você ver uma foto e você viajar. E você se teletransportar para aquele momento que você estava naquela foto, né? Naquele registro. E tem um texto lá e você voltou naquele texto, você voltou naquela carta, então você viajou no tempo. Sua mente viajou no tempo. Você não pode ser que você não tenha ido de corpo, né? Porque nos sonhos a gente consegue sair, do corpo, consegue ir com o corpo, né? Enfim, a gente consegue ir com o corpo assim, o corpo fica dormindo e a gente vai para lugares, a gente sente, a gente traz a vivência, a gente traz a experiência. Às vezes a gente aprende coisas, aprende línguas novas, às vezes a gente fala em outros idiomas nos sonhos e fica tipo, mano, mas eu não sei falar esse idioma. Como que eu tô falando esse idioma? Como que eu tô entendendo o outro que tá falando inglês comigo? Como que eu tô entendendo o russo? Como que eu tô entendendo o espanhol ali? O que tá acontecendo, né? Então a gente acaba tendo essas experiências, essas vivências que vão além dessa realidade aqui. Então eu separei assim: realidade estendida é a vida, quando nossos sentidos estão experienciando vivências de longa duração através do corpo. Realidade alternativa à estendida. Os sonhos. Quando apenas alguns dos nossos sentidos são ativados para experienciar vivências de cenários alternados e alternativos à percepção ao qual definimos ou medimos ser o tempo, né? Porque a gente mede o tempo dos sonhos, é diferente. Às vezes um sonho que foi, tipo, você dormiu 5 minutos, 10 minutinhos, e você sonhou uma aventura assim, uma jornada do herói, entendeu? Então, o tempo, ele é relativo, ele é alternativo ao tempo que a gente vive aqui. Ele é... E tem isso, a gente vive cenários alternados.
Porque às vezes você tá passando por isso. Do nada muda. Aí você vive isso, muda de novo. Aí depois muda. Aí vai mudando. E aí de repente você vê se acordou. Então, para definir melhor, eu coloquei isso. Realidade estendida, realidade alternativa à estendida. Aí aqui, perguntas frequentes. Frequentes que eu fiz. Eu vou acender a luz porque tá ficando escuro e eu vou acender aqui, peraí. Nossa, gente, ficou muito melhor, né? Até assustei aqui. Eu falei, meu Deus. Ficou muito melhor. Nossa, me desculpa, gente, tá na escuridão. The darkness. Mas é, ó. Melhorou. Bom, né? Voltamos a perguntas frequentes que eu comecei a fazer. Como? Não sei, né? Peraí, gente, peraí. Ai, meu Deus do céu. Pera. Deixa eu me concentrar. Perguntas frequentes. Como parar de ter pesadelos? Como parar de ter pesadelos? É uma coisa que ficava assim, né? Tipo, como que eu posso parar de ter pesadelos? Não aguentava mais. E eu ficava o tempo todo perguntando. Tipo, não quero mais viver não quero mais ter essas experiências, não quero mais, sabe, passar por isso. Né? Enfim, se eu quiser eu assisto um filme de terror e aí, né? Mas, enfim. E eu nem gosto tanto assim, gente. Eu nem assisto tanto filme de terror assim. É mais. Mas eu tinha muito pesadelo. Enfim. Como parar de sonhar? Sim, eu já teve uma época que eu queria parar de sonhar. Como sair de lugares horríveis dos sonhos? Porque às vezes a gente fica lá num lugar horrível. Às vezes é um lugar, sabe, só, enfim, o ar. Uma casa ali. Já tive sonho com casa que eu fugia de um quarto pro outro, né? Eu falei ali. E eu saí de lá rezando. Só que o que acontece? Às vezes eu tô. Gente, não sei, Sabe quando você toma anestesia? Sabe quando você toma anestesia? E aí você fica meio assim, meio tipo, dormindo, meio acordado? Então, ficava assim. E aí, o que acontecia? Eu queria sair do pesadelo. E aí, às vezes, eu tava meio assim, anestesiada e voltava a dormir. E aí, eu voltava, às vezes, pra aquele mesmo lugar. Então, eu acordava, aí não conseguia, tipo, voltar todos os meus sentidos, então, dormia de novo. E aí, às vezes, o sonho continuava, ou continuava outro pesadelo, ou continuava uma outra situação, mas, né, o corpo fica ali anestesiado, fica pesado, né? E é sono pesado. O que te faz entrar em um estado de alerta? O que te encanta? Enquanto eu tava escrevendo isso, eu vi lá tava assistindo um vídeo que falou, né, tipo, o que te encanta? O que te faz encantar? Porque se você não se encanta por si mesmo, né, você vai viver angústias, você vai viver coisas assim que não vão te dar prazer de viver, né? O que te dá prazer? O que te encanta em você mesmo? O que você gosta de fazer? O que faz sentido pra você na sua vida, né? Porque às vezes você tá vivendo verdades que não são suas. Por exemplo, vou te dar um exemplo do movimento que eu tô fazendo aqui. Pra mim, viver essas realidades, tanto a estendida como a alternada, porque eu já passei por situações, assim, de questionamento, de isolamento social, de chegar num ponto que eu não conseguia mais me relacionar com as outras pessoas,
Porque eu me sentia estranha, eu me sentia a par da sociedade, eu me sentia que eu não podia me expressar assim, né? E a religião, ela faz muito isso, né? Ela faz a gente ficar recluso, ela faz a gente se odiar por ser quem somos, não entender o que somos, não entender como funciona nossos corpos, como funciona o prazer, como funciona o desejo, como funciona a dor, a angústia. É mais uma remediação, tipo, uma otimização do sentir. E você não pode se encantar pelas coisas, você não pode desejar coisas, você não pode... É muito nãos, é muita restrição, né? Castração do ser. Então você passa a se odiar porque você gosta de algo, você em alguns lugares tem essas filosofias sobre sonhos, né? Mas é muito uma castração do ser, é muito são limitações, são crenças limitantes, né? Que impedem, por exemplo, nós que temos sonhos, impedem a gente de, tipo, mas como que explicar? Porque o estranhamento é assim, as pessoas tiram conclusões de algo que tá fora delas, porque cada um tem seu corpo, cada um tem as suas sensações, cada um tem suas vivências, suas experiências. E aí, quando alguém de fora questiona, quando alguém de fora quando alguém de fora sente esse... Dei o exemplo da religião, né? Vamos usar ele como uma parte ali, porque, enfim, gente, é muitas experiências também no meu olhar, né? Porque não tem como eu tirar e pegar, né? A não ser dar exemplos de outros filmes, de outras vivências, né? E aí o que acontece? O que era medo, mas era uma criação, era uma crença, né? Algo que eu acreditava que as pessoas não vão entender, as pessoas não sabem, mas eu que estou lidando com isso, eu que estou criando isso, eu que estou manifestando isso no meu corpo está manifestando, meu corpo conversa através dos sonhos comigo. Então, por que eu devo temer isso? Por que que isso é estranho? E aí você perde a experiência, você perde o experimento, você perde o ser cientista de si mesmo, né? Que é a Renata também, que é uma mentora, ela é uma figura para mim de mentora, que ela fala sobre ser cientista de si mesmo. E isso me deu mais força, me deu mais coragem de falar, peraí, eu posso me estudar, eu posso pegar, olhar para dentro de mim, né? Porque eu sempre olhei para dentro de mim, né? Eu sempre refleti essa existência, essas coisas. Mas olhar assim, poxa, vou estudar isso, vou ver o que as pessoas estão falando. Eu sempre busquei, sempre quis entender, sabe? Mas muito isolada, muito sem me abrir, porque muitas vezes que eu me abri também para explicar, porque às vezes a gente quer explicar o que a gente tá sentindo, a gente quer ver, às vezes a gente precisa falar para entender o sonho também, junto com outra pessoa. Mas nem sempre a pessoa vai entender, nem sempre a pessoa vai saber o que você sentiu, né? A pessoa tem que ser muito próxima sua, muito conectada com você ali, pra ela também conseguir pegar as suas expressões, pegar as suas sensações, entender ali o que você passou, né? Senão às vezes nem vale a pena, gente, de verdade, às vezes nem vale a pena você contar mesmo, você conversar sobre.
E aí volta pra essa questão, né? O que te encanta? O que dentro de você te faz sonhar, te faz continuar, te faz dar um sentido pra isso aqui? Porque eu sei que quem tem experiências, que quem passa por desdobramentos, né? Quem vive o que a gente viveu, sabe? E vai se identificar com isso, né? Ou, enfim, de alguma forma vai se identificar que, né, tem essa questão de eu vivo lá, eu vivo cá, eu vivo aqui, eu vivo ali, eu vivo, sabe, eu vivo, enfim, vivo muitos mundos dentro de mim. E aí achar uma forma de transformar esse prazer e a dor, né, os sonhos e o pesadelo em arte. Em arte, em um intermédio ali, uma ponte da sua comunicação também, né? O que vai te fazer bem, né? Se for te fazer bem também, se for te encantar. Aí eu coloquei, eu gostaria que tivesse alguém pra me dizer como parar. Ah, é verdade. Muito tempo eu gostaria, antes de criar aqui o canal e decidir falar para as pessoas, eu falei, né, nos outros vídeos, que eu busquei muitos vídeos sobre sonhos, eu buscava livros, buscava sites, blogs, para ver o que as pessoas estavam falando. Buscava também pessoas que sonham também, o que elas sentem, ouvir também o ponto de vista dela, ouvir também o que ela sente, o que ela passa, o que ela viveu. Quando alguém fala que tem um sonho, eu fico tipo assim, o que você sonhou? O que você sonhou? Já fico assim, já, né? Prestando atenção. Queria muito ter pessoas que me falassem assim, ai, como que para de sonhar, sabe? Qual que é a fórmula pra parar de sonhar? Qual que é a fórmula pra parar de ter pesadelo? Porque não aguentava mais. E se eu pudesse escolher, eu, né? Eu escolheria não sonhar de alguma forma. Mas aí eu comecei a entender que eu fico, poxa, é a forma como o meu corpo se comunica comigo. É a forma como... Enfim, é a forma como o meu corpo se comunica comigo. É a forma como eu enxergo o mundo, como eu enxergo outras coisas. Só não é bom quando atrapalha, né? Quando atrapalha o dia a dia, quando atrapalha... Enfim, as coisas que vão acontecendo ali. Mas fica essa questão. Em algum momento eu tive ali essa busca de querer parar com tudo. De querer, sabe? Enfim. E também de alguém me dizer o que eram os sonhos, né? O que são sonhos? O que significa sonhar com isso? O que significa sonhar com aquilo? Por que eu tive pesadelo com isso? Por que eu tive isso aqui? Gente, já tive sonho de dente. O famoso sonho de dente que cai. Já tive sonho... Pesadelo, né? Já tive sonho... Enfim, de passar por procedimento ali, de cirurgia. Já tive, enfim, visualização também, meditação. Já me vi em mesa de cirurgia, fazendo situações ali. Já vi meus órgãos sendo roubados e sendo devolvidos. Já vi de tudo, de tudo. E tô vendo aqui, gente, que eu anotei. Ah, eu falei desse estranhamento, que falar sobre pesadelos gera algumas pessoas estranhamento. Tal qual viver nas sombras, no período da Inquisição. Mano, eu amo essas anotações. Falar sobre pesadelos, para algumas pessoas, gera estranhamento, tal qual viver nas sombras no período da Inquisição, como se fosse algo errado. Os julgamentos que já recebi,
entravam em conflito com as respostas que estava buscando e me fez desejar uma vida sem sonhar. E aí que vem a fase... Aí, o papelzinho, você vai ficar aí, depois eu te busco. Vem essa fase aqui, ó. Essa fase... aceitação. A fase da aceitação. Por outro lado, eu comecei a acreditar que eu era assim, que eu tinha sonhos e algumas pessoas percebiam a vida de outra forma. Então, seus julgamentos partiam do ponto de vista das experiências delas, com o corpo que elas habitam. Com o tempo, eu fui me abastecendo de crenças que me auxiliaram a sair de alguns lugares, a lidar melhor com a correspondência do que acontece nas realidades e aqui, em outras realidades e aqui. Das pessoas que apareceram, que aparecem. E hoje os pesadelos são apenas alertas, algo para chamar minha atenção e ter algo em que acreditar. Ah, sim. E é importante ter algo em que acreditar, nem que seja em si mesmo. Tipo assim, você é ateu. Nem que seja em você mesmo, você tem que acreditar. É importante, sabe, acreditar em si mesmo, se encantar por si mesmo. Porque a vida vai ter sentido, alguma coisa você tem, nem que seja algo concreto, nem que seja um livro, nem que seja um cientista, um estudioso, uma lei da física, alguma coisa. Porque senão a gente fica meio perdido, sabe? Então, às vezes, as pessoas que vêm antes da gente ou que estão vivendo o período... vivendo nos mesmos períodos que a gente pode se abastecer dessas crenças também. Aí eu notei, 24 de abril de 2025. Estava assistindo um vídeo. Esse aqui eu já falei. Mas eu vou falar como está aqui. Estava assistindo um vídeo de um filósofo e ele compartilhou ideias sobre que vamos ficar dentro deste corpo para o resto da vida. E por que não se encantar? Se encantar consigo mesmo. E quando eu comecei a me encantar por ser eu mesma, por vestir, por falar, por sonhar, pensar, gostar, criar da forma que eu crio, existo, na minha percepção da vida, mudou. A minha percepção da vida mudou. Aceitei meus sonhos, minhas escolhas, são sustentadas pela verdade do que o meu coração tá cheio. Em 2021, meus professores passaram um trabalho sobre as invisibilidades em infâncias. Hoje eu entendo melhor a proposta. Era para investigarmos ou criar atividades para espaços e para crianças. Tem uma música do Baiana System que chama Invisível e também me faz lembrar das pessoas invisibilizadas por distanciamento, julgamento ou, em sua maioria, ignorância, ou até impaciência de escutar e cruzar olhares com aquela pessoa que pode despertar em seu mundo, né? Às vezes a pessoa tá ali e você pode cruzar o olhar com ela. Você pode... Às vezes um bom dia faz muita diferença, né? A gente muda o mundo das pessoas falando bom dia, falando boa noite, sendo gentil. Gentileza, ela é algo que impacta o corpo. E tira esse aspecto de invisível, né? Que às vezes a gente se sente invisível. Às vezes aquela pessoa mesmo também se sente invisível. E a música do Baiana System fala sobre isso. E eu entendi sobre esse termo que foi aparecendo recorrente também, com uma sincronicidade na minha vida,
que foi que eu comecei a entender o que era esse invisível, né? Que também as crianças, elas acabam sendo invisíveis, né? Se a gente não fala olhando no olho, se a gente acaba tendo algum tipo de impaciência, a gente tá invisibilizando aquela criança. Se a gente... porque eles veem a gente como gigantes, né? Eles veem a gente um olhar assim, superior, de hierarquia, mas... enfim, essa recepção com a criança, nos espaços também. E esse trabalho era sobre isso, a gente investigar se tinha lugar para a criança naquele espaço, se tinha acesso, se a criança conseguia, ou se tinha atividades, se era um lugar pensado para crianças também, não só para adultos. E aqui eu coloquei no final que é uma travessia hostil, assim como a vida, mesmo quando se preparam, nem todo mundo está de fato preparado para nos receber. E às vezes nem a gente, o mundo.